Olá, tudo bem? Eu sou Omar Bianchi e já faz muito tempo que eu quero começar um canal de comunicação falando a respeito de comportamento social, de religião, de política, né, com vocês. Eu, apesar da minha formação teológica, da minha atuação como pastor evangélico e como professor no seminário teológico já há muitos anos mesmo, eu quero me apresentar aqui como um cristão. Eu sou um cristão analisando, conversando com você, não sei como é que vai ser, né? Assuntos gerais, assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia, ao nosso costume, a pensamentos, pensamentos de ontem, pensamentos de hoje, né? Pensamentos que apontam para o futuro. Então eu quero desconectar completamente essa ideia de pastor e de professor de teologia. Que eu sou um cristão que tem a sua posição, sou um cristão moderado, politicamente eu sou conservador, com muita simpatia pela monarquia, e no comportamento social eu me julgo um ser humano comum, alguém que trabalhou a sua vida inteira. Eu, alguns anos atrás, consegui até me aposentar por tempo de trabalho, porque eu trabalho desde cedo, né? E então não cheguei a pegar essa parte da lei agora que vem mudar. Então, eu estou me apresentando, é um trabalho diferente. Eu peço que você divulgue para amigos seus. Alguns vão curtir, alguns vão assistir um minuto e nunca mais vão querer ver. Alguns vão, apesar de não concordar com algumas posições, vão querer acompanhar. Então, eu não sei, não é? É um desejo que eu tenho no meu coração. Não sou oportunista, aproveitando esses tempos de confinamento. Não, foi exatamente, ajudou porque a gente está mais dentro de casa, né? E eu, como essas atividades que eu falei, eu fico muito fora. Então, às vezes, eu tenho pouco tempo para ficar dentro de casa e quando eu fico lendo livros pertinentes, preparando pregações, mensagens. Então, realmente eu aproveitei, não como um oportunista, mas eu aproveitei a oportunidade que eu tive para começar esse trabalho, tá? Então, eu convido você que gosta de conversar, que gosta de ouvir algumas coisas para refletir, para você me acompanhar na medida do possível. Que você curtir das postagens que a gente vai fazer, coloca lá o seu cliquezinho, é importante, é legal pra gente, tá? Então, estou fazendo essa apresentação, é o primeiro programa que a gente vai estar subindo aí, daquilo que a gente está denominando um, dois, três dedos de prosa. Esse é o tema do programa, tá? Já aviso você que no próximo programa a gente vai ter um assunto muito legal que é precisamos orar por Deus. Deus está com algum problema e nós precisamos orar, não é para Deus, orar por Deus, mas esse assunto do próximo programa. Nesse primeiro aqui que a gente está conversando um pouquinho, a, a gente está querendo entender o momento que está acontecendo no mundo, né? É interessante que é uma situação que se plantou num lugar e, na verdade, virou o mundo de cabeça para baixo, né? Eu vejo com muita preocupação a disseminação dessa pandemia, lógico, é uma pandemia, né? Mas é interessante que nós tivemos algum tempo atrás aí outras situações que, como não se levou em conta o número de infectados ou de mortes, apesar que elas aconteceram, de que elas existiram, passou batido, né? Matou muita gente na Europa, na Itália, há muito tempo que a gente sabe que os idosos morrem, quando vem essas ondas de calor, morre muita gente, assim também na Espanha, são países onde nós temos muitos idosos, né? Até por conta de uma situação que acompanha muitos anos de casais que não querem mais ter filhos. E é uma realidade que a gente está vendo aqui no Brasil também, com raríssimas exceções, né? Nós temos aí estados do Brasil onde o índice de natalidade tem caído absurdamente, né? E é interessante porque não se fez esse alvoroço que nós estamos vendo agora. Oportunismo político, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que sem querer usar cor de bandeira nenhuma,
partidária, porque nós não temos interesse nenhum em defender partido de ninguém, mas é visível, eu acho que qualquer um consegue enxergar oportunismo político, né? Porque o brasileiro é um povo bom, mas tem uma parcela que é um povo miserável, um povo, desculpa aqui uma expressão mais forte, desgraçado, né? Que aproveita essas oportunidades para enfiar a seringa e chupar todo o sangue, puxar todo o sangue. A gente tá vendo essa situação do gás aí. Ah, o gás sumiu aí porque estou falando agora da primeira semana de abril, né? Finalzinho de março, primeira semana de abril de 2020. Ah, sumiu porque todo mundo está desesperado. É mentira isso, gente. Então, segurando, é oportunismo. Estou dando um exemplo, estou dando um exemplo. Tem outros mais aí. Tem muitos outros exemplos aí. Então, enquanto a gente vê pessoas preocupadas em sair, em ajudar, em repartir um pouco daquilo que tem, a gente vê outros oportunistas. E, infelizmente, a classe política é uma classe de vagabundos, né? Porque quando mexe no bolso deles, eles simplesmente pulam fora. Tá? Então é importante o povo brasileiro, nessa hora, anotar, marca aí, ó, salva no seu arquivo esses vagabundos aí no Congresso Nacional, por exemplo, que não quiseram abrir mão daquilo que hoje para o Brasil, para a situação do Brasil, uma esmola, é uma merreca. Mas eles não quiseram abrir mão porque são gananciosos, são sem vergonhas, estão preocupados em juntar dinheiro visando já as próximas eleições. Estão aí vendo o país passar uma tragédia miserável, mas eles já estão preocupados com próximas eleições. Políticos que têm a oportunidade do microfone na mão, é lógico, eles vão estar falando, né? A mesma coisa esses pastores que têm as suas redes e tal, eles estão manipulando o povo. Cadê os lencinhos, né? Cadê os lencinhos ungidos agora? Cadê as coisinhas que vêm para curar? Por que não vai lá para Brasília e fala, manda o povo ir passando aqui? Porque isso tudo é charlatanismo, é vagabundo que usa a Bíblia para o seu próprio benefício. É gente sem vergonha, que não vale um centavo. Né? E eles estão por todos os lugares. Eles estão atrás das mesas, como empresários, eles estão lá em Brasília, muitos deles, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas estaduais, estão lá no Congresso Nacional, estão no Senado, um monte de gente sem vergonha que não dá valor algum. Se houvesse tanta preocupação com os nossos idosos, nós teríamos hospitais do governo específicos para atendimento hospitalar para idosos, com geriatria especialista. Me fala um lugar que tem. São Paulo, que propaga tanto a preocupação, me diga um lugar que tem. Eu quero ir lá conhecer. Eu até arrisco aí, sou grupo de risco, mas eu arrisco lá para ver se existe esse lugar. Eu trabalhei muitos anos fazendo manutenção hospitalar. Visitei muitos hospitais que, olha, se tivesse água para lavar a mão, você já levantava as mãos para o céu. Sabão, nem passar por perto, tá? Então, eu conheço a realidade porque eu vivi a realidade. E, alguém pode pensar, você trabalhou há muitos anos atrás. Eu não vejo melhora de nada, não vejo. Então, essa preocupação é pura hipocrisia desses caras aí, pura hipocrisia. Então, nós estamos atravessando, gente, um cenário horrível, tá? A gente está aí vendo aí pessoas que estão desesperadas, não é porque vão pegar uma gripe, porque na verdade eu posso estar, você pode estar, muitas pessoas, a gente não sabe que a gripe é assim mesmo, né? Fica incubada, às vezes muito tempo, às vezes ela não sai, às vezes ela te dá até uma febre interna, enfim, isso aí não precisa falar, porque todo brasileiro é PhD nessa situação aí, porque vive com doença, em cima de doença e vai tocando o barco. Tá? Então, gente, é para a gente parar um pouquinho para pensar que situação que está acontecendo, para nós abrirmos os olhos. Para nós abrir, eu acho que se a gente não abrir os olhos nessa, vai ser difícil, tá? Porque essa aí é um aperitivo. Eu entendo muito que isso aí foi um balão de ensaio. Vamos soltar para ver o que vai dar. E eles estão vendo aí a caca que está dando pelo mundo inteiro, os problemas que estão dando. Não vai ficar por isso aí, gente. Isso aí é um balão de ensaio, tá? Estão cortando fronteiras. Você sabe o que significa isso? Significa que o mundo vai atravessar talvez a sua maior crise econômica de todos os tempos. A gente já teve coisa pior por aí, teve a peste negra, a gripe espanhola, tivemos guerras mundiais, tivemos levantes aí entre nações que envolveram outras nações, que ficou aí muitos anos, né? Gerando conflito e trazendo problema para boa parte do mundo. Mas fechar fronteiras como a gente tem visto agora, preocupação como a gente tem visto agora, e o caos econômico que isso vai causar,
Isso não é brincadeira. Então eu vejo muito burocrata, muito gravatinha, muito fresquinho dentro das suas casas, apontando e dando opinião, porque estão ganhando o seu. Eu queria ver se fosse esses caras que saem no dia a dia e que dependem. A Calunga, desculpa aqui fazer uma propaganda depois, não sei nem se pode fazer isso ou não, mas a Calunga ela consegue sobreviver porque é uma grande rede. Mas o seu Zé lá da esquina da papelaria, ele precisa vender um pouquinho de papel sulfite, ele precisa tirar alguma xerox, porque senão ele não sobrevive. Duvido que alguém está preocupado com isso aí, duvido. Talvez o governo federal, até pressionado, acabou liberando um valor que nem condições para liberar teria, mas tá vendo que a coisa está chegando num ponto insuportável. Então, é um tempo para a gente parar para refletir um pouquinho, para a gente pensar como ser humano, né? Parou tudo, gente, parou tudo. Parou o futebol, parou o basquete, parou o esporte em geral, o tênis. O mundo está parado. E o mundo olha para frente, sabe que enxerga? Uma nuvem. E não é uma nuvem branquinha que você pode ter, aquele nevoeiro que você enxerga 2, 3 metros para frente. É algo estranho, negro que está aí pela frente, que nós não sabemos como é que vai ser a caminhada. Então, eu queria muito que você, nesse momento, parasse para refletir como um cidadão, como uma pessoa que quer melhorar um pouco esse mundo aí. Na carona do Bolsonaro, muitos partidos surgiram, muita gente pegou carona no ônibus só para atravessar a ponte. Depois que atravessou a ponte, pularam fora do ônibus, né? Oportunistas. Mas isso teve em todas as épocas. Na época do PT também, muitos subiram no ônibus do PT e pularam fora. Mas como o governo durou muito tempo, eles acabaram ficando lá ou voltaram. Ou alguns que a gente vê que nunca saíram, deram uma voltinha por outros partidos. Aí são gente que não, como eu falei, não vale um centavo. Então, a gente parar para refletir um pouquinho. E esse canal aqui, refletir sobre religião, quanto vagabundo na televisão, de todos os engomadinhos e aqueles que fazem apelo para a população, gente sem vergonha, outros que têm microfone na mão, não vou falar de um bigodudo que tem por aí, mas que se acha o tal porque tem o microfone na mão. Eu não tenho microfone na mão, eu sou um zero à esquerda que está começando um trabalhozinho agora. Mas olha, incitando multidões, fazendo bobagem. Fala muita coisa boa. Olha, se eu parar para conversar com um bêbado na rua, eu te garanto que 30, 40% de coisas boas eu vou tirar dele. Experiência de vida, alguma coisa que ele vai falar. Todo mundo sempre tem alguma coisa boa para falar. Até dentro da cadeia. Eu fiz tantos trabalhos dentro de cadeias, de detenção, de lugares, o antigo Carandiru, e você conversava com as pessoas lá dentro, até mesmo os criminosos. Às vezes eles têm lições para te passar, e eles têm coisas boas. Todo mundo tem coisa boa. Se sentar com uma criança de 5 anos, você conversar com ela é legal, tal, ela vai te passar. Você pode ensinar muito para ela, mas ela vai te ensinar muito também. Então eu não vou muito por esse caminho, não. Mas o cara fala muita coisa boa. Tem muita gente fala coisa boa, né? Mas uma das práticas do que eu admiro muito na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, de Jesus de Nazaré, é que ele fazia. Ele não era hipócrita. A hora que chegou lá e teve que meter o chicote naqueles monte de vagabundo que estava lá na frente do templo vendendo pombinha, vendendo coisa, ele desceu o chicote. Na hora que teve que falar, Pedro, você está como um capeta aí, Pedro. Você está pensando que você é o tal? Você é um capeta. Pedro, você é um mariquinha, Pedro. Você é uma menininha, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Então, por isso que eu admiro a obra de Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus como pessoa. Como Salvador, eu nem digo. Não há comparação, mas como pessoa, né? Tem que ser um exemplo de vida para nós mesmos. Então, é um tempo para a gente parar para pensar. E nesse primeiro programa eu queria apresentar isso para você. Meu, para um pouquinho, cara. Sabe? Eu sei que celular, meu, tá um lixo esses dias. É vídeo, esse aqui falou, olha o que o pastor falou, olha o que o padre falou, olha o que o pai de santo tinha falado, olha que a mãe não sei das quantas tinha previsto. Irmão, um monte de vagabundo, um monte de sem vergonha, que aproveita essa hora aí, não é? Os caras jogam as coisas, aconteceu, o cara aparece, se não aconteceu, o cara desaparece, é porque mudaram o mundo e tal. Gente, tá na hora da gente começar a usar um pouco o que tem aqui dentro, aqui, ó, massa cinzenta, né? Tá na hora de começar a ler obras boas, assistir coisas boas. Nós temos documentários bons que estão abertos para nós aí, dentro do YouTube. Vai lá crescer um pouquinho, conhecer a história do seu país. Tem gente que não conhece a história do país, meu. Como é que você não conhece a história do seu país? Que tipo de brasileiro você é, cara? Que tipo de cidadão você é? Mas eu ouvi na escola, a escola tá cheia de professor que não tá afim de ensinar nada.
que ensinou ideologia, esqueceu da história, a história está no buraco. Então, meu, aproveita esse tempo aí, aproveita, abre a sua mente, tá? Vamos começar a construir um Brasil novo. Um Brasil novo, um Brasil que respeita as suas fronteiras, um Brasil que respeita quem ama essa pátria de verdade, quem canta o hino nacional, não da boca para fora, mas do coração. Tá? Hino nacional que é símbolo da pátria. Bandeira, vamos começar a honrar a bandeira. Bandeira que serviu aí de bandana para a cabeça, de saída de praia para mulher, que é isso, cara. Né? Nós precisamos usar a bandeira como símbolo da nossa pátria. Então aproveita esse tempo. Tanta controvérsia, tanta bobagem que a gente tem ouvido e visto por aí. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Vamos estudar um pouquinho, vamos ver vídeo que faz a gente crescer, tá ok? Então, eu agradeço você por esse tempinho que você me acompanhou aí e espero você no próximo programa. No próximo programa a gente vai falar isso aí. Estou muito preocupado. Estou preocupado com Deus. Deus não está legal. A gente precisa orar por Deus. Mas esse é o assunto para o nosso próximo programa. Obrigado aí por você ter me acompanhado nesses 3 dedos de prosa. Até a próxima.